Então eu convido a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 9. Nós leremos esse capítulo todo. Não é um capítulo grande. Você achou? Graças a Deus. Você pode acompanhar, né, aqui pelo telão, você que está em casa pode acompanhar a letra do texto bíblico, que estará também no seu celular, no seu smartphone, no tablet. E se você quiser também acompanhar na sua Bíblia, diz assim: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes fora cego. Levaram aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? É profeta? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará por si. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, e não atendeste. Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já o tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Se você puder fechar os seus olhos. Pai querido, eu peço que pela tua misericórdia, o Senhor abra os nossos olhos, mais uma vez, essa noite. Que possamos ser tocados pelo Senhor. Que possamos, ó Pai, de alguma forma, receber de Ti uma inspiração, que essa palavra possa produzir algo na nossa vida, na vida de cada um de nós que estamos aqui, dessas pessoas que estão acompanhando, através, ó Deus, do YouTube, que o Senhor fale. É isso que eu peço, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu fiz questão de ler o texto inteiro, porque não dá agonia em você, não? Para mim, era só celebrar. Vamos celebrar, porque esse homem era cego e agora está vendo. Eu acho que era mais simples assim, mas virou uma confusão. A cura, eu não sei se teve uma hora que ele deve ter pensado: acho que estava mais fácil quando eu era cego. Ninguém nem reparava em mim, agora é uma confusão, toda hora alguém me chama, me interroga. Você já parou para pensar? Ele foi expulso da igreja. E foi expulso porque foi curado. Já pensou que loucura é essa? O cidadão está lá frequentando a igreja, 49 anos, celebrando ao Senhor, e aí Deus faz um milagre na vida dele, ele é expulso, porque não conseguiu explicar o milagre. Ele não conseguiu explicar aquele milagre. E eu acho muito interessante a forma como Jesus termina. Jesus diz assim: eu vim para que os cegos vejam e para que aqueles que acham que vêm ou que vêm, fiquem cegos. Eita! Que texto, né? Que coisa complicada. O fato é que esse homem era um cego de nascença. Se a gente for entrar no contexto daquela época, vamos viajar conosco aqui há 2000 e poucos anos atrás. O povo está vivendo numa época, aguardando, especialmente o povo de Deus, o povo judeu, eles estão aguardando a manifestação do Messias. Só que já haviam surgido várias pessoas se dizendo Messias. Então eles criaram assim, uma série de pré-requisitos. O que é o Messias? O que o Messias faz? Qual seria a ação do Messias? Como o Messias se portaria? Então, na mente de cada uma dessas pessoas, tinha uma expectativa. No coração, e cada um tinha a sua. Alguns achavam que o Messias tinha que vir um rei, outros achavam que o Messias tinha que ser um soldado, e todo mundo pensava de um jeito. Mas as pessoas viviam nessa expectativa. Então, é nesse contexto que essa cura acontece. E perceba que ela é um pouco diferente. Você não vai ver Jesus curando dessa forma muitas vezes. Jesus chama aquele cego de nascença, e isso é muito importante. Porque uma das coisas que era consenso para todos eles é que somente o Messias poderia curar um cego de nascença. Só que Jesus
chega para aquele jovem, para aquele homem, né, que está cego, e cura de uma forma diferente. Jesus vai lá, cospe no chão. Não tinha coronavírus naquela época. Teria sido um problema. Jesus cospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos daquele jovem e dá uma ordem para ele bastante complicada. Vá até o tanque de Siloé e se lave. Não podia curar ele ali? Tem um bocado de coisa acontecendo aqui diferente do normal. Primeiro, isso aí já era estranho. Aquele homem cego, mendigo, está agora andando pela cidade com a cara toda cheia de cuspe misturado com terra, caçando o tal do tanque de Siloé. Eu estive no tanque de Siloé ano passado, ainda estava podendo viajar, e até hoje é uma área bastante movimentada. E sempre foi. É interessante que aquelas águas ali são uma preciosidade, né, naquele local. Agora você imagina um local que tem água, as pessoas estão ali por perto, e esse homem está ali tateando. Mas tem um problema ainda, para acrescentar mais drama à situação. Era um sábado. E o sábado era o dia que ninguém podia trabalhar. E aí você fala assim, não, tudo bem, ninguém batia ponto no sábado. Não, ninguém podia fazer nada. Algumas pessoas daquela época, alguns, né, pela religião daquela época, uma parte da religião, porque ela era toda dividida, saduceus, fariseus e tudo mais, mas uma parte, por exemplo, achava que se você debulhasse o milho, colhesse espigas ou tirasse o milho da espiga, você estaria produzindo um trabalho, e isso é errado. Eu não sei quantos aqui, eu estava no Shabá, em Israel. Você vê como tem essas tradições, fazem parte da história até hoje. Nós estávamos, e aí chegou um jovem assim, apavorado. Agora, eu estava andando no meio da rua, isso era quase umas 11 horas da noite, passeando, né, para conhecer. Estava num bairro ortodoxo, judeu, e aí um jovem chegou e falou, você é judeu? Eu falei, não, eu não sou judeu. Aí ele falou, você podia me fazer um favor? Aí eu estava com mais 2 colegas, enquanto eu estava processando aquela informação, porque o cara falou em inglês, eu estava aqui, o que ele está pedindo mesmo? Né? Porque se eu tivesse falado em português, estava mais fácil, mas eu estava aqui. Quem estava comigo não sabia nada de inglês, foi embora, sumiu. E aí tinha um dos jovens que sabia bastante inglês, eu falei, vai com ele lá. E eu, corajosamente, vou ficar aqui, aguardando, esperando. E eu fiquei preocupado, porque eu falei, gente, que favor é esse? Eles entraram numa casa, num local, e sabe qual era o favor? Era Shabá. E ele tinha deixado a geladeira fechada. Não tinha tirado as coisas que ele precisava. Então, ele precisava que alguém que não fosse judeu abrisse a porta da geladeira. Então, você imagina quando Jesus faz um trabalho. Jesus fez um trabalho de forma até proposital. Foi lá no chão, trabalhou, mexeu com terra, fez tudo mais, colocou e falou, você vai lá. Isso causava também, se hoje em dia, para quem, né, para as pessoas que estão seguindo, já tem essa situação, imagine naquela época, como é que era a situação. Então, e esse homem chega até o tanque de Siloé. Acontece algo maravilhoso. Ele passa água nos olhos. E acontece a coisa mais fantástica, um dos milagres mais fantásticos da Bíblia. Sabe por quê? Eu não sou médico, pronto, está na cara. Mas, você já parou para pensar, que milagrão é esse? Não é só o olho abrir. As funções que o cérebro tem que ter para reconhecer as coisas, reconhecer as cores, a diferença. Já pensou isso de forma instantânea? É um negócio impressionante, essa pessoa nunca tinha visto nada. De uma hora para outra, eu não sei onde era o problema dele, se era no nervo, se era no olho, se era no cérebro. Aquele negócio é arrumado e aquele homem passa a ver. Que coisa fenomenal! Que coisa fenomenal! Maravilhosa. É um milagre assim, maravilhoso. Aqueles que já tinham se tornado cegos por algum motivo, né, quando são curados, é maravilhoso, óbvio. Mas você já tem mais ou menos uma noção. Agora, quando está vendo pela primeira vez, deve ser algo espetacular. O que aconteceu, nós já lemos aqui.
foi que virou um problema. E eu gostaria de falar sobre visão hoje, né? Como está a sua visão? Eu não estou perguntando, obviamente, dos seus olhos naturais, que eu acredito que todos estejam vendo, mas espiritualmente falando. Mas não é apenas uma visão espiritual. Eu quero falar de visão do sentido de ponto de vista. Como é que você vê o mundo? Como é que você vê as pessoas? Como é que nós vemos aqueles que estão próximos a nós? E aí eu separei 4 grupos de pessoas aqui que representam 4 grupos distintos. E depois nós vamos terminar falando a respeito da forma de Jesus olhar. O primeiro grupo de pessoas que estão envolvidas nesse milagre são os discípulos. E vocês já pararam para pensar na pergunta que os discípulos fizeram? Os discípulos estavam andando com Jesus. Vamos comigo. Anda comigo. Estão andando com Jesus e eles veem um cego de nascença. A primeira pergunta deles, qual foi a pergunta? Quem pecou? Nós estamos com um problemão aqui, ó. Jesus, nós estamos com um problema sério. Porque nós encontramos alguém que está sofrendo, passando por um momento difícil, e nós queremos entender o seguinte: quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais? Os discípulos, eles não conseguiam ver sequer a necessidade daquele homem. Eles viram o pecado. Já reparou que tem gente, e eu digo não dos que estão aqui, porque quem está vindo não é esse pessoal. É do pessoal que... outro pessoal, de outro planeta. Que a primeira questão, quando alguém está passando por uma necessidade, por um sofrimento, só pode ter sido pecado. Pegou coronavírus, é pecado. Está passando por depressão, a tal da depressão. Setembro, um mês que a gente tem um setembro amarelo, um mês que é voltado, né, para o cuidado com as pessoas que sofrem com depressão, evitando suicídio. Mas esse irmão, essa pessoa tem depressão, é pecado. Agora, quem pecou? Será que foi ele? Será que a família desse homem está pecando? Já parou para pensar nisso? Que às vezes o que a pessoa é capaz de ver é somente o pecado. Ele não consegue ver sequer a necessidade do momento, mas o pecado. E aí eu fico pensando assim, Jesus era tão misericordioso. Porque se eu fosse Jesus, eu olhar para o cidadão que olhou ele e falar assim: rapaz, você está enxergando por quê? Ou você não tem nenhum pecado na sua família, é a família dos sem pecado. Né? Mas não, ele tem pecado, ele está olhando para o outro lá e fala assim: isso aqui deve ser um pecadão. Porque os que eu cometo, os que a gente comete são os pecadinhos. Né? O que o outro comete é um pecadão. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Porque, às vezes, taxamos as pessoas pelos seus pecados. É um imoral, é um adúltero, é um ladrão. E isso é muito fácil para nós. De certa forma, quando alguém erra num erro que eu não tenho costume de errar, eu me sinto assim até um cara melhor, né? Eu falo, aqui, o Lucas erra. Nisso aí eu não. Isso é um problema. Porque eu acho interessante que Jesus ele via além do pecado. Jesus é capaz de ver além do pecado. Em um determinado momento, uma mulher que era conhecida pelos seus pecados, possivelmente uma prostituta, ela chega até Jesus e lava os seus pés. E as pessoas começam a questionar, dizendo o seguinte: se esse homem fosse santo mesmo, ele não permitiria que uma mulher pecadora enxugasse os pés dele, tocasse nele. Todo mundo sabe que essa mulher é pecadora. Mas Jesus olhou além do pecado. Jesus viu ali uma adoradora. Eu acho tão legal porque Jesus falou assim: onde for pregado o evangelho, vocês vão falar dessa história aqui, vocês vão contar esse negócio. Porque essa mulher, o que ela está fazendo é um ato profético, essa mulher está fazendo um ato de profecia. Zaqueu, um outro exemplo. Romanos capítulo 2, verso 1 diz: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas.
porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Então quer dizer que a gente não pode falar de erro? Não, a gente pode falar de erro. Nós não podemos fazer apologia ao pecado de forma alguma. Nós não podemos aceitar o pecado como algo normal de forma alguma, mas nós não podemos julgar quem quer que seja. Muito menos taxá-lo pelo seu pecado. Ainda mais quando o pecado é evidente. Todos nós somos pecadores. Se nós fôssemos seguir a regra dos discípulos, todo mundo aqui estava cego. Todos nós seríamos cegos. Todos pecamos. Há um segundo grupo. Esse grupo é o grupo dos que não queriam ver. Eles não estavam nem aí. Eles nem reparavam se aquele homem era ele mesmo. Se a gente pensa em Brasília, quando a gente fala assim, tem uma pessoa pedindo esmolas e tal, é muito difícil, a gente tem pouco contato, a gente vê essa pessoa às vezes uma vez na vida. Agora imagine num local menor, numa cidade do interior, naquela época. Todo mundo sabia quem era todo mundo conhecia, tinha mais ou menos uma ideia de quem era todo mundo. Até mesmo os mendigos, os cegos. Aí quando esse moço foi curado, tem um grupo aqui que eram os vizinhos dele. Uns falavam assim, esse aí foi aquele moço que foi curado. Aí uns diziam, eu acho que é ele mesmo. Outros falavam, não é não. É um cidadão parecido com ele. Ele só parece com ele. Na verdade, esse grupo, para mim, representa aquelas pessoas que não querem ver, que não querem se envolver, que estão pouco, num termo assim, mais simples, estão se lixando para isso. Não importa. Já parou para pensar? Foi o maior milagre que aquelas pessoas puderam presenciar. Nenhuma daquelas pessoas tinham visto um cego de nascença ser curado. Isso não importa. Isso não é importante. Sabe por quê? Porque era um mendigo. Era um homem invisível para a sociedade. Não era importante. Você já parou para pensar por que Jesus, o Filho do Homem, o Deus encarnado, resolve curar um mendigo? E não é a única vez que Jesus cura um mendigo. Não é a única vez. Eu não vou falar para não parecer acusação, mas para mim, será que essas pessoas passam desapercebidas para mim? Será que quando eu vou ali na rodoviária, tenho que entrar lá no... Como é que chama aqui? É VaptVupt? Não, na hora, né? Na hora. Tive que ir esses dias lá na hora. Aquelas pessoas, será que elas estão passando desapercebidas? Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus veio à Terra. E é impressionante que Ele vem e vai curar mendigos. Gente que é difícil, que muitas vezes não é vista por ninguém. Gente que tem cheiro característico. Esses dias eu estava na padaria, na fila do pão, com máscara, óbvio, mantendo o distanciamento, só que nem todo mundo mantém. E eu estava sentindo um mau cheiro terrível, de urina, aquela coisa. Eu falei, gente, mas não lavaram esse negócio. Olhei se era máscara, né? Vai cair em algum lugar. Era um mendigo. Ele estava atrás de mim, bem atrás de mim, assim. Né? Alguém tinha dado um dinheiro para ele queria comprar alguma coisa. E eu fiquei pensando, eu falei, Jesus olhava diferente para essas pessoas. Não é fácil. Não é fácil. É muito legal a gente ler a história aqui e falar, poxa, que bacana. E a gente? E eu? E qual é a minha relação com essas pessoas que são, para a sociedade de forma geral, invisíveis? Qual é a nossa relação com elas? Qual o nível de interesse nosso? Jesus vai perder tempo com pessoas assim? Talvez alguém pudesse pensar. Sim, são seres humanos, são os filhos de Deus. São pessoas humildes, simples. São pessoas simples, que Jesus tem um amor imenso por essas pessoas. Jesus consegue olhar para cada uma delas.
Pessoas que estão lá no sertão, lá no interior, naquela cidadezinha bem pequenininha. Pessoas que são rejeitadas até pelo seu grupo mais próximo. Jesus vê essas pessoas. Jesus ama essas pessoas. Que são, assim, para muitos, difíceis e, às vezes, até anônimos. Quando João Batista pergunta se Jesus é o Messias, Jesus não conta para ele quantos cegos ele curou. Ele não faz uma relação assim, fala, vamos lá, começa aí, fala para ele, João, Pedro, Tiago, esses aqui eram cegos, homônimos, tá? Eram cegos, estão vendo, os milagres. Não, Jesus fala assim, tem milagres acontecendo. Isso era importante, o Messias fazia milagres e faz milagres. Mas Jesus termina dizendo assim, diga para João Batista que aos pobres está sendo pregado o reino dos céus. Porque ninguém esperava que o Messias fosse fazer isso. O terceiro grupo são os fariseus. Os fariseus falavam, esse cidadão não é digno de receber nada de Deus, não? Não, de jeito nenhum. Espera aí, eu estou com um probleminha lá em casa, estou tendo dificuldade para fechar as contas do mês, pagar o pão, pagar o peixe, e o Messias vai resolver problema de um cara que certamente é um pecador, para receber uma punição dessa. Como é que Deus pode abençoar esse cidadão e não me abençoar? Como é que Deus pode ser favorável a um homem que certamente está pagando por algum pecado? E vocês repararam na leitura que o tempo inteiro os fariseus só conseguem ver um pecador. Assim, o pecado, fala, esse homem não merece. Por quê? Porque ele era um pecador, ponto final. Ele não é digno. Ele não merece. Existe um grupo que imagina que Deus ele é mais parecido com a relação do gênio da lâmpada com a pessoa do que mesmo uma relação paterna. Você tem direito a pedidos. E por que você tem direito a pedidos? Porque você é digno disso. Você vem aos cultos, você é da religião certa, você está na igreja certa, então você é digno. Isso é um pensamento terrível. Muito complicado. Porque não é assim que funciona. Na verdade, nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber que nós somos indignos de qualquer coisa. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos alcançou. E que recebemos não é porque a gente mereceu. De vez em quando você está fazendo alguma coisa, você está na igreja, você está evangelizando, alguém fala, olha, esse agora, Deus tem uma coroazinha lá no céu. Tá? Nada que a gente faça é digno de alguma coisa. É Deus que é digno por nós. Não existe essa diferença. Se é para diferenciar, nós vamos ficar todo mundo no grupo dos indignos. Somos indignos. Mas os discípulos também pensavam assim. Jesus, uma vez, olha que interessante, tinha um menino que tinha um problema mental, e ele, quando era possuído por um espírito maligno, a doença dele ficava mais complicada ainda, e aí esse menino se atirava no fogo, tal, aquela coisa toda, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Não conseguiram libertar. Jesus descendo do monte e encontra o povo reclamando, falando, tal, gente, está coisa complicada. Jesus falou, o que houve? Aí falou para o pai do menino, o pai do menino falou, se o senhor puder fazer alguma coisa aí, porque o nosso está difícil, os seus discípulos não podem fazer, se o senhor conseguir fazer alguma coisa, cura o meu menino. Aí Jesus falou assim, calma aí, se tudo é possível que crê, amigo. Fique tranquilo, vamos lá. E Jesus diz o texto, é um texto tão lindo que Jesus expulsou o demônio e curou o menino. Fez as duas coisas ao mesmo tempo. Mandou o demônio embora e deixou aquele menino sarado, abençoado, que o problema mental dele acabou, renovado. Passou um tempinho, os discípulos falaram assim, tem um grupo aí, Jesus, nós precisamos dar uma apertada numa galera aí. Aí Jesus, o que foi? É o seguinte, é um grupo aí que não está curtindo as nossas lives, não compartilha as nossas mensagens no final de semana,
não assiste uma programação do nosso, nem com estúdio novo, e estão expulsando demônio. Nós temos que ir lá dar um corretivo nesse pessoal. Falar assim, aqui não. Gente, eles não conseguiram. E os outros que estavam conseguindo. Aí Jesus falou, para com isso, gente. Para com isso. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Não me preocupa com isso, não. Se Deus quer usar aquele grupo lá, deixa Ele usar o grupo lá. Ah, mas não faz parte do meu grupo. Como é que Jesus está abençoando? Jesus abençoa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Amém? E aí tem um quarto grupo aqui, que são os pais desse menino. E eu lamento muito pela postura, e eu não estou aqui julgando os pais do menino, porque eles sofreram muito. Imagine como era difícil para eles cuidarem daquele garoto, hoje, sem a medicina moderna, sem, né, os mecanismos que nós temos hoje de acessibilidade para as pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Agora, você imagine para esses pais, naquele período. Banho, você tem que banhar, você tem que dar comida, você tem que levar em todos... A pessoa é absolutamente dependente. Só que esse menino foi abandonado. O texto diz claramente que ele era um mendigo. Eu imagino que, em determinado momento da sua vida, da sua idade, os pais falaram, ó, tá bom, chega, o trabalho nosso acabou. Porque ele foi viver na rua, pedindo esmola para as pessoas. E eu não estou culpando os pais, eu não entendo como é que era a situação deles. Mas quando eles foram interrogados, eles foram chamados lá. Eu imagino assim, eles estavam, né, graças a Deus, aquele menino está se virando. Eu não sei como é que eles pensavam. Mas aí chamaram. Falaram, ó, a respeito do seu filho, está sendo chamado lá com as autoridades. E aí eles foram. Chegaram lá apreensivos, sabe? Deram trabalho. Será que ele fez alguma coisa errada? Será que roubou alguém? O que esse menino fez? E aí as pessoas perguntaram, olha, seu filho era cego de nascença? Ele falou, olha, duas coisas nós sabemos. Que ele agora está vendo. E que ele era cego de nascença. Mas ele já é de maior. A gente não vai se envolver nisso, não. Pergunta para ele. E o texto bíblico diz, eles tinham medo de quê? De ser expulsos da comunidade, da sinagoga. Eles tinham medo. Sabe por quê? Eles viam no menino um problema. A dificuldade. Aquele menino causa problema demais para nós. É um problemático. Isso é tão complicado, porque nós não podemos taxar as pessoas assim. Ele é o problemático. Ele é o diferentão. Jesus olhou com todo o amor para aquele menino, para aquele homem, né? Porque ele já não era mais um menino. Tanto é que o texto diz, ó, ele já tem idade, ele já fala por si, ele já era alguém de maior. Obviamente não era com 18 anos, era com mais idade, mas ele já respondia por si. Agora, esse Jesus olha para aquele homem não como um problema. Será que nós temos essa mesma misericórdia? Será que nós olhamos para os nossos filhos, os nossos irmãos, para as pessoas que estão próximas a nós? Será que nós estamos... será que elas não são apenas um problema? Por causa da sua condição, por causa do seu jeito, por causa das suas doenças, por causa da sua maneira de ver. É muito difícil olhar para esses pais. Eu de forma alguma estou julgando. Mas eu olho para mim, eu não posso ver nas outras pessoas apenas os problemas que elas causam. É muito difícil, mas nós precisamos. Nós não podemos olhar como o problemático apenas. Será que nós conseguimos ver além disso? Ou será que a nossa visão também está precisando ser melhorada? Será que nessa noite Jesus não precisa tocar na gente e melhorar a nossa visão, para a gente olhar de uma forma diferente?
Ah, Josué, então você está falando que a gente tem que ser complacente com todo o erro de todo mundo? Não é, mas misericordioso sim. Porque Jesus é misericordioso. A sua misericórdia é abundante na minha vida. Olha, tem pessoas assim que ao longo da minha vida eu aprendi demais com essas pessoas. Pessoas que aos outros, a um grupo de pessoas olhava como problemáticos. Mas são pessoas excepcionais. Têm virtudes maravilhosas. Mas muitas pessoas não conseguem ver. Não conseguem ver. Mas Jesus vê essas pessoas. Elas não são só... Eu não estou dizendo que é fácil. Se o seu amigo está nas drogas, se está vivendo um momento difícil, né? Eu não estou dizendo que é fácil. Mas Jesus é capaz de olhar além disso. Aquele homem foi alvo do olhar de Jesus, e a gente já está terminando. Jesus viu um homem. Jesus viu um homem discriminado, um homem como outro qualquer, mas Jesus viu um homem com todas as potencialidades de um homem. Jesus viu um homem criado à sua imagem e semelhança, criado para glorificar o seu nome. Jesus disse, olha, não foi ele que pecou, não foi o seu pai que pecou, vocês não viram o que eu vi. Eu vi esse homem um potencial para glorificar o nome do Senhor. Tudo isso aconteceu para que o nome do Pai fosse glorificado. São mais de 2000 anos nós estamos falando da história desse homem. Nós estamos aqui compartilhando a história desse homem. Deus foi glorificado naquele homem. Jesus viu um homem que podia ser alvo do seu amor, da sua graça. Um homem que seria um adorador. Um homem que estava preso e que podia ser livre. E Jesus viu um homem. Jesus está olhando para nós nessa noite. E Ele vê você. Jesus não vê o seu cargo, a sua posição social. Jesus está olhando você que está nos assistindo. Sei que tem muita gente achando que você é um problema. Jesus olha para você. E para Jesus você não é um problema. Porque Ele tem a solução para a sua vida, a solução para a minha vida. E Ele é capaz não apenas de transformar a sua vida, Ele é capaz de abrir os nossos olhos também. Nós que talvez tenhamos os nossos olhos, e agora eu estou falando espiritualmente, internamente, obscurecidos. Que o Espírito Santo de Deus lave os nossos olhos nessa noite. Que a gente consiga olhar com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de misericórdia, mesmo quando isso parece difícil, mesmo não sendo coniventes com o pecado, obviamente. Eu não quero romantizar a situação, porque eu sei que Jesus curou a vista de cegos que usaram seus olhos para cobiçar a mulher do próximo. Jesus certamente curou pessoas que não podiam andar, e essas pessoas andaram para lugares que não deveriam. Eu não estou beatificando a pessoa que recebe, entendeu? O que eu gostaria é que o Espírito Santo de Deus nos ajudasse a olhar as pessoas de uma outra forma. E até mesmo a ingratidão, que é a regra. A ingratidão é a regra. Basta você lembrar-se do texto que Jesus cura os leprosos, 10 leprosos. Jesus cura aqueles homens. E pronto, e diz assim, apresentem-se ao sacerdote, porque vocês estão purificados. E Jesus foi voltando. Teve um que estava andando. Esqueci do negócio. Voltou lá. Jesus, obrigado. E aí o texto diz assim, Jesus ficou surpreso. Mas a surpresa de Jesus não é porque ele não soubesse, mas ele queria demonstrar para nós. Ele falou, só você voltou, amigão. Só você voltou. A ingratidão é a regra.
é a maioria. Mas não foi por causa disso que Jesus deixou de curar leprosos. Quem foi ingrato? Mas Jesus continuava curando outros leprosos. Alguns foram gratos, outros não. O que importa é que Deus nos vê de uma forma diferente. E eu acho muito bacana, porque no finalzinho, aquele homem, Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus se encontra com ele no final, porque ele nem sabia que Jesus era o Messias. Esse negócio de teologia, ele não estava muito afinado nesse negócio. E o pessoal ficava, ele é o Messias, não é, tal. Ele falou, eu não sei, eu era cego, agora estou vendo. Pronto, o nome dele é Jesus. É isso que eu sei, são as informações que eu tenho. E Jesus aparece depois que ele foi expulso da sinagoga. Esse homem não podia mais ir para a igreja, fazia inscrição dele, dava negado. Entrava no aplicativo e ia fazer, dava negado. Foi expulso. Falou, não, você não entra. Quando acontecer isso com você, é porque lotou, tá, gente? Tem duas coisas, até bom aproveitar para falar. Às vezes é porque deu a quantidade, só podemos receber 100 pessoas. Deu 100, mas tem um outro motivo. Se for muito próximo do horário do culto, acho que 2 horas antes ou 1 hora antes, aí ele já bloqueia ali, tá? Mas você é sempre muito bem-vindo, tá bom? Você é sempre muito bem-vindo. Aquele homem não foi expulso da sinagoga. Jesus aparece a ele e diz assim, você acredita no Cristo? E aí ele falou assim, me mostra ele então. Se você me mostrar, eu acredito. E aí eu acho legal, Jesus poderia ter dito assim, sou eu. Né? Mas olha que Jesus fala para ele, olha, só para a gente terminar aqui, eu gosto tão desses detalhezinhos tão interessantes. Eu acho tão interessante, uma palavrinha tão bacana, mas me abençoou demais. Jesus fala assim, já o tens visto. Olha que legal. Aquele homem era cego antes. Jesus podia ter dito, sou eu. Isso não mudaria nada. Mas ele falou, você está vendo, amigo. Sou eu que estou falando com você. E você só está podendo ver porque eu te curei. Isso fala alguma coisa para você nessa noite? Jesus está dizendo, olha, você hoje está vendo porque foi eu que te curei. Não importa, às vezes essa cura causou até alguns problemas. Tem gente que fala assim, depois que eu fui para a igreja, a coisa complicou para mim. Esse homem foi até expulso da sinagoga. Mas você só está vendo porque Jesus abriu os seus olhos. Se hoje você pode ver, se hoje você pode desfrutar da presença de Jesus, é porque Ele abriu os seus olhos. Porque Jesus abriu os meus olhos. Aí eu fico imaginando assim a cena, eu fiquei pensando, aquele entrelaçar de olhares. Jesus olhando para aquele homem olhando para Jesus, adorando o Senhor Jesus. O texto não fala do que aconteceu depois, mas eu sei do que pode acontecer depois com a sua vida. Porque eu e você também éramos esse cego, de alguma forma. E fomos alcançados pelo maravilhoso olhar do Senhor Jesus, pela sua misericórdia. Estamos transformados. Agora, uma vez que os nossos olhos foram abertos, que eles estejam abertos para vermos outras pessoas também. Amém? Que eles estejam abertos para que a gente enxergue outras pessoas que precisam também do olhar de Jesus Cristo através das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Nos conceda a sua graça. Vamos ficar em pé, se você puder. Eu quero fazer 2 orações. A primeira é por nós, que já tivemos os nossos olhos abertos. Já fomos transformados pelo Senhor. Mas que espiritualmente, às vezes, os nossos olhos estão embotados. Não estamos conseguindo ver as coisas como Jesus vê. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero clamar por cada um de nós que estamos aqui. Por cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, toca os nossos olhos, Senhor. Pai, que nós vejamos as pessoas como o Senhor vê. Como o Senhor vê. O Senhor não foi um pecador, como o Senhor foi acusado aqui pelos fariseus e por tantos outros.
O Senhor não coadunava com o pecado das pessoas. Mas a misericórdia do Senhor era capaz de ver além do pecado das pessoas. Eu peço isso sobre a minha vida, eu peço isso pela vida dos meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite, aqui nesse lugar, nesse ambiente onde meu irmão está. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus. Abra os olhos do nosso coração. Tira toda a escama, tudo aquilo que está atrapalhando, impedindo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo, ó Pai, que causa cegueira espiritual a nós. Insensibilidade. Em nome de Jesus. É isso que eu peço, Pai, sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu quero também fazer uma oração para aquelas pessoas que se sentem excluídas. Como aquele jovem, aquele homem que era um mendigo, já não tinha uma casa, por causa dos seus problemas, por causa das suas limitações. Para alguns ele era um problema, para outros eram indiferentes a ele. Para algumas pessoas, ele era um problemão, era um pecador. Eu quero orar por essas pessoas, que talvez estejam nos acompanhando. Eu quero clamar em nome de Jesus, que você receba um toque da graça do Senhor Jesus. Que a mesma graça do Senhor que invadiu a vida daquele mendigo cego de nascença, invada o seu coração, onde você estiver agora. Você que está se sentindo sozinho, desamparado, que imagina que a sua vida não tem sentido, Jesus vê você. E Ele é capaz de transformar a sua vida. Ele é capaz de transformar a sua história. Para o Senhor, você é importante. Não pelo que você pode fazer, mas você é importante por aquilo que você é. Jesus viu um homem, Jesus vê um homem, Jesus vê uma mulher, com todas as potencialidades e dificuldades que um homem e uma mulher têm. Mas Ele é capaz de nos ver, mesmo quando mais ninguém é capaz. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas possam ser abraçadas pelo Senhor nesse momento. Onde elas estiverem, que o Senhor permita elas assistirem até esse momento. Mesmo que ela tenha adiantado, que essa oração não passe desapercebida a essa pessoa. Para que ela perceba o teu amor, a tua graça, a tua bondade. E que o Senhor continua, Pai, fazendo de pessoas comuns, pessoas normais, importantes, são importantes para o Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, mas numa salvação eu creio. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti.
que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti. E as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará.